Gosto tanto de você, tourozinho, caminhando sobre o sol. Galera, se concentrem aí e vamos ver qual é a mensagem que vem hoje, né? Eu sempre busco na espiritualidade tanto receber quanto passar para vocês através desse trabalho mensagens que possam de alguma forma te fortalecer, te dar um direcionamento, clarear a tua mente, também te mostrar que tu não tá sozinho, né? Ou sozinha nessa caminhada, que você não é a única pessoa que passa por dificuldades. Às vezes passamos inclusive por dificuldades parecidas. E uma das coisas, um dos assuntos mais comuns que são discutidos aqui nas lives que eu faço, e eu também percebo muito pelos comentários que eu leio, é a questão do sofrimento devido a apego, devido a não conseguir liberar perdão, devido a não se perdoar, né? Então hoje eu estava relendo aqui esse livro e eu me lembrei de uma mensagem que tem aqui que fala assim, olha, aqui no texto, diz assim: duvido que alguém tenha conseguido passar a vida sem ter sido magoado por outra pessoa. Com frequência, esta mágoa vem de quem mais amamos. Esses insultos são sempre involuntários, mas as pessoas os denigrem em suas mentes e não esquecem deles. Sentem nó no estômago toda vez que revivem cada momento do incidente doloroso. Ficam acordadas na cama pensando nas respostas que deveriam ter dado. Depois de muito tempo que a pessoa causadora do fato desagradável nem lembra mais do incidente, o ofendido ainda pode sofrer durante semanas, meses ou até anos mais tarde. Claro que o mais sensato seria perdoar a pessoa e seguir em frente, mas não é algo fácil de se fazer. No entanto, é essencial. O sofrimento emocional continuará até mudar de ideia para deixá-lo ir embora. Felizmente, Miguel Arcanjo pode ajudar a alcançar isso, né? De várias formas que eu ainda pretendo passar aqui para vocês. Mas o que eu posso falar em relação a isso aqui, né, que cada um, claro, vai refletir, é que não tem saída, né? Como eu sempre falo, não tem como a gente voltar lá atrás e apagar as coisas que já aconteceram ou fazer diferente. Então, o que cabe a nós é soltar o fardo. Tentar, e por mais difícil que seja, soltar, né? Eu conheço uma mulher que ela até hoje não ficou 100%, mas já melhorou muito, e ela começou a se entristecer dentro do ambiente de trabalho, né? Então ninguém conseguia compreendê-la, ninguém conseguia apoiá-la, e aí ela foi reprimindo ali, né, os sentimentos, e acabou caindo numa depressão profunda. Hoje já se encontra bem melhor, porém de vez em quando ainda retorna alguns pensamentos onde ela revive alguns momentos, eu acho, e acaba tendo uma carga muito grande de estresse, raiva. Comigo também acontece de vez em quando, né? Eu sempre aconselho vocês a soltarem esse tipo de sentimento, a se livrarem desses fardos, mas eu sei que na prática é difícil. Da mesma forma que diz ali no livro, que às vezes a gente perde noites de sono, a gente perde parte do nosso tempo, né, buscando respostas, tentando achar um culpado, né? Acontece comigo também. Eu tenho certeza
que acontece com muitos de vocês pelos comentários que eu costumo ler aqui. É uma situação tão desagradável, né, que eu até gaguejo na hora de falar. Nessas horas, qualquer palavra pode ser muito dolorosa, então a gente tem que ter muita cautela antes de passar uma mensagem e de dar um direcionamento falando o que as pessoas devem ou não fazer mediante essas situações. É difícil, mas como é algo que não tem saída, a gente de alguma forma tem que conseguir. De qualquer forma a gente tem que conseguir, né? Soltar esse fardo pesado, tocar o barco para frente. Quem atira a pedra rapidinho esquece, né? A pessoa sempre costuma dizer que é frescura, que tu não consegue superar e blá 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 e mimimi, mas quem recebe a pedrada é mais difícil. Acredite na força que brota do seu coração. Permanecer parado no mesmo lugar não ajudará você a cumprir os seus acordos espirituais. Então, né? Bora movimentar. Somos os nossos maiores obsessores quando deixamos o comodismo e a preguiça invadirem a nossa vida. Não é exatamente a preguiça, mas o comodismo sim, porque às vezes a gente se afunda, né? Numa tristeza, sabendo que cabe a nós mesmos seguir em frente. Então são atitudes que cabem somente a vocês, a mim, as pessoas que estão passando por um momento desagradável. Seguir em frente sempre é algo doloroso e difícil, complicado, mas a gente consegue. Quero agradecer as mensagens de carinho que vocês deixam para mim. Isso daí, sinceramente, é o que me faz ter forças para tirar um pouquinho do tempo para sempre estar postando aqui alguma coisa. Tem dias que eu tô tão estressado que vocês nem imaginam. Hoje foi um. Eu acho que se não fosse esse canal aqui e esse trabalho que eu desenvolvo, nossa senhora, graças ao nosso contato eu consegui melhorar muito desde que eu fiz esse canal aqui. Então deixo aqui meu muito obrigado. Para quem está a primeira vez por aqui, eu sempre começo com uma leitura geral, depois eu falo um pouco sobre a parte emocional e financeira. E tudo que vier aqui eu vou passar para vocês. E eu vou começar dizendo assim, que Deus não dá guerras difíceis para soldados fracos. Ele sempre sabe que existe um potencial muito grande em você. Quando Ele permite que você passe pelaquela provação difícil.
né? Onde muitas vezes você se encontra pensativo ali, né? Poxa, o porquê que isso está acontecendo comigo? Ou então, o que foi que eu fiz para merecer? Eu já me peguei pensando muito nisso. E a gente vai batalhando, e o grande propósito dessas batalhas é a gente se fortalecer para algo maior lá na frente, em todos os sentidos. Quando você pede muito algo para Deus e Ele te recompensa com algo muito maior do que aquilo que você pediu, né? Pode ser que você pense que esteja passando por uma grande batalha, mas lá na frente pode ser que venham batalhas ainda maiores. Então a espiritualidade está tentando te fortalecer e quer que você busque força, tanto dentro de você quanto na sua espiritualidade. A vida ela é feita de ciclos, os ciclos de dificuldades eles são encerrados. Aqueles ciclos maravilhosos não demora muito. Pode ser que tenha um ponto final também, não termine de um jeito muito agradável, mas tudo vai sendo um aprendizado na tua vida. E é o seguinte, diante de todas as dificuldades, o importante é a gente não perder a fé e não parar de sonhar também. É no meio dessas turbulências que a gente adquire força, principalmente uma força mental, poderia dizer dessa forma, que a gente começa a se abalar pela mente. Tem muitas pessoas que adoecem, vou dar um exemplo. Aliás, eu não vou dar o exemplo da doença, não gosto de falar disso. Mas eu já vi que muitas pessoas adoecem e as pessoas acabam não morrendo da doença, e sim da tristeza, do medo, do desespero. E tu pode não só ter uma doença física, como também algo na tua mente, né? A tristeza, ela tá aí para abalar qualquer pessoa. E aí é quando você tem que buscar forças e não deixar isso te abater, né? Não pensar em solidão. E se estiver passando por um momento em que tu te sintas só, pode ser que seja o melhor momento para tu buscar a tua espiritualidade, né? Se fortalecer o teu campo espiritual, buscar forças em Deus para que tu consigas prosperar. A ilusão, ela também te leva a achar que tu nunca vai conseguir sair de uma certa situação de conflito. Às vezes a gente se ilude pensando que as coisas são muito boas, né? A gente quebra a cara, assim como também a gente se ilude pensando que é tão ruim, a gente nunca vai conseguir sair daquele momento, né? Tá só, parece que não tem muitos amigos. De vez em quando eu tenho esse tipo de pensamento, porque antes eu era rodeado de gente, amigos para tudo quanto é canto. E aí quando tu se entristece, tu adoece ou passa por algum problema, 90% se afasta, né? E você acaba se sentindo um inútil
E na verdade nem é isso. São fases da vida onde Deus te mostra quem é de verdade, né? A gente vai evoluindo e chega um momento que não tem mais espaço para qualquer pessoa. Entendem o que eu estou querendo dizer? Não dá mais para você se envolver com qualquer pessoa, não dá mais para você ter amizade com qualquer pessoa. Chega um momento que você precisa de descanso, você precisa chegar na sua casa depois de um dia muito cansativo e descansar sua mente, descansar seu espírito, descansar o seu corpo, fazer algo que vá te fortalecer, descansar, é isso, te fortalecer para encarar as batalhas do dia seguinte. E as pessoas erradas nesses momentos, elas te tiram ainda mais do teu caminho. Então você está passando por um período onde a espiritualidade ela está te mostrando que você não depende de tantas pessoas, que você não depende que muitas pessoas fiquem aprovando, né, aquilo que você fala. Você não depende ou não deve depender emocionalmente das pessoas. E aí essas pessoas elas entram na tua vida para te tirar de um momento muito importante que é o autoconhecimento. E você pratica esse autoconhecimento em um momento de solitude. Tu não vai praticar autoconhecimento num bar, tu não vai praticar autoconhecimento numa festa, dentro de um copo de cerveja, numa rodada de amigos. É bom, para dar uma relaxada de vez em quando é muito bom. Mas todo mundo tem um momento em que tem que se afastar um pouco, tem que ficar só e tem que aprender a ouvir a tua espiritualidade. Se é isso que tu quer, se é isso que tu busca, a tua evolução, em um momento da tua vida, tu vai ver que muitas pessoas vão se afastar. Se o teu relacionamento não era saudável, vai terminar, tu queiras ou não. Isso daí, no meu ponto de vista, é Deus agindo na tua vida. E é dentro dessa turbulência que tu adquire forças e aprende a fazer as coisas fluírem. Tem coisas que a gente não consegue enxergar saída. E essas coisas, elas não são mais pra gente. Então a gente vai insistindo, até que chega um momento em que, de alguma forma, desanda. E é quando você já está preparado, ou não, para a próxima etapa. Se não estiver preparado, pode ter certeza que pode até vir uma coisa nova, mas o ciclo de dificuldade, de tristeza, de decepções, ele vai se repetir na tua vida. Às vezes eu fico refletindo sobre as coisas que eu já passei. Um exemplo, eu tive um relacionamento que eu nunca fui muito satisfeito dentro desse relacionamento. Para mim sempre faltava alguma coisa, eu nunca confiava, entende? E eu sempre pedia para Deus assim para me ajudar de alguma forma diante daquela situação. E aí teve uma hora que não teve mais para onde correr. Deu um reviravolta, sabe? Aconteceram várias coisas simultaneamente que a gente fica sem entender. Não adianta tentar entender, que a gente nunca vai conseguir. Os planos de Deus a gente vive, mas a gente não consegue entender, eu acho, né? Diante dos planos de Deus, o que nos resta é confiar. O que nos resta não. O que cabe a vocês, a mim, é confiar. Desde que eu comecei a trabalhar com
com essa ferramenta maravilhosa aqui, eu me deparei com muitas histórias de vida, de muitas pessoas de personalidades diferentes, de níveis diferentes, sabe, de educação, financeiro. E eu já prestei atenção que todo mundo passa por situações difíceis dentro de relacionamento, passa por situações difíceis com amigos, tem as decepções dentro do relacionamento, pessoas são traídas, pessoas traem, pessoas são roubadas, pessoas são feitas de besta. Então, de alguma forma, você está ali constantemente aprendendo para poder evoluir, crescer na vida, prosperar, né? A forma que você vai passar por essa transformação e como você vai se tornar depois dessa transformação, em que você vai se tornar depois dessa transformação, a gente nunca sabe, né? Eu, por exemplo, me tornei uma pessoa meio fria. Eu não consigo confiar em qualquer pessoa. Mentiu para mim uma vez, já era, não tem perdão, não tem, eu prometo que eu vou mudar, não tem nada. Eu posso até continuar falando, mas eu me fecho totalmente. Eu aprendi a não dar brecha para as pessoas se intrometerem na minha vida, darem opiniões sem eu pedir. Aprendi também que a gente não tem que trazer qualquer pessoa para conhecer a tua casa, né? Eu, quando estava com depressão, eu enchia a casa de amigos, que eu não queria ficar sozinho, e sempre sumia a roupa minha. Desculpa a palavra, mas é uma cagada isso, gente. O nível dessas pessoas que elas se aproveitam do momento de fraqueza das outras é algo... é terrível, é terrível, é terrível. E você não quer acreditar que aquela pessoa que fez aquilo, e você se cega e ali começa o ciclo de sofrimento. A pessoa, parece que é do instinto dela, aquele mau caratismo, né? A pessoa não para de agir contra você, é terrível. Eu não estou falando apenas de mim, mas estou falando já de várias histórias que eu já ouvi. Tinha uma menina que tinha depressão e já tinha um relacionamento há algum tempo. Dentro desse relacionamento ela foi roubada. Os amigos todos que frequentavam a casa dela roubavam também. Roubavam as roupas dela. Não podia ver um brinco dela em algum lugar, que sumia. Até que uma prima dela se submeteu a cuidar dela, se ofereceu a cuidar dela. E ela tinha um cordão de ouro. E ela deixava esse cordão em cima da estante. E a menina passou 2 dias lá, inventou de ir embora rapidinho. E tá, a menina foi embora. Depois de um tempo ela foi pegar o cordão para usar e não achou. Me chamou para fazer o tarô. Eu disse, ó, não precisa nem fazer tarô. Tu vai ligar para ela agora e vai pedir o cordão de volta. Ou, se tu não tiver coragem, tu pode deixar que eu entre em contato com ela e falo. Peguei e liguei pra menina, disse, olha, devolve lá o cordão dela. Ei, tu tá me confundindo, não fiz nada. Eu digo, olha, sem comentários. Para ser melhor para todo mundo, só vai lá e devolve o cordão. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, né? Essa merda dessa dependência emocional, dessa carência, que em um determinado momento da nossa vida bate, é o que leva a gente à ruína. Porque a gente se submete a aceitar qualquer mixaria, qualquer porcaria, a gente se submete a estar no meio de amizades de merda, pessoas que são um verdadeiro lixo e que não vão nos acrescentar em nada.
Muito pelo contrário, vão nos estagnar, nos puxar para baixo e fazer com que a gente passe um certo momento da nossa vida parado, que é o momento da tristeza, o momento da depressão, da solidão e por aí vai. A gente tem que aprender a viver sozinho. Se tiver amigos, ótimo. Se não tiver também, tudo bem. Eu duvido, sempre tem alguém que tem um amiguinho, né? Uma pessoa ali, mesmo que não se fale o tempo inteiro, mas sempre tem uma pessoa que você pode conversar, desabafar um pouquinho. Mas tem que ter cuidado, gente. Nem tudo que reluz é ouro, beleza? Então bora lá. Então o campo amoroso é o seguinte: aquilo que tu vens buscando, justiça, vitória, êxito, sai positivo. Pessoas entrando na tua vida para somar, né? Novas oportunidades de relacionamento entrando no teu caminho também. Energias para um equilíbrio emocional. Eu costumo interpretar essa mensagem como a chegada da felicidade plena, né? O teu emocional equilibrado não quer dizer que tu estejas namorando, que tu vai casar, não é isso. Mas tu com o teu emocional inabalável, sabe? Mas tem energias de pessoas entrando aqui, ao mesmo tempo onde vocês fortalecendo a mente e não vai permitir que qualquer porcaria se aproxime. Esse é um medo bom da gente nutrir, sabia? O medo de passar por algo doloroso que a gente já passou. Tá aqui, olha. Apunhaladas, conflitos, perdas, roubo, tudo isso aconteceu, só que vocês são fera. Vocês não brincam em serviço, né? Então sempre trabalhando em prol da sua melhora. Tá triste, tá difícil, né? Tá escroto de levantar da cama, mas tem que trabalhar. E aí a gente vai na cara e na coragem. Eu cheguei um tempo que eu ia trabalhar e eu tinha que ir lá pro banheiro, me trancava, chorava um pouquinho, porque não dava, cara. Não tinha como. Eu lembro quando era criança, uma tia minha falava que eu fazia tolice, ela dizia: engole esse choro. Aí eu lembrava disso, eu dizia: porra, engole esse choro, rapaz. Mas não conseguia, cara. Eu cheguei até a viajar, porque algumas pessoas falaram pra mim que uma viagem seria importante. Não, porra nenhuma. Desde que eu entrei no avião, eu só queria estar na minha casa, na minha cama. Cheguei lá, uma praia bonita, os meus amigos lá do Ceará, tudo me tratando bem, cuidando pra caramba de mim. Que nada, 5h30 da manhã, que eu levantava só pra desabar no choro. Então eu entendo essa questão de um sofrimento e de você estar se sentindo muito apunhalado. E essa dor, ela é muito grande quando essas apunhaladas vêm de pessoas que eram importantes para você. Olha, é mais ou menos assim que a gente se sente. Entenderam? É difícil uma pessoa... Olha, tem gente que o povo comenta, né? Ah, fulano comentou isso de ti, foda-se. Eu não sou isso daí, fulano não paga as minhas contas, não convive comigo, então não tô nem aí, né? Agora, quando vem de alguém que você sempre respeitou a pessoa, que você nunca falou nada de ruim daquela pessoa, então isso chega até você como se fosse uma apunhalada, né? Na rua, um ladrão passa e rouba teu celular. Tu não fica triste, dá muita raiva. Dá vontade de tu ir lá e fazer o cara engolir
o telefone com farinha ainda, para engolir mais seco. Mas se vem de uma pessoa que tu confia e a pessoa frequenta a tua casa, um amigo teu que vem te visitar para querer saber se tu tá bem ou não e faz uma palhaçada dessa, a dor é tão grande que só falta querer morrer de desgosto. Então é nesse momento que a gente se sente apunhalado, todo cheio de conflitos internos para serem resolvidos, né? E nesses momentos em que o nosso mental está muito abalado, a gente está com os nossos conflitos internos, energias externas se aproximam e começa ali a fazer com que tu te sinta pior ainda. Esse é o lado que eu diria mais sombrio da tristeza, da angústia, da depressão. É você baixar a sua vibração a ponto de energias externas, energias negativas externas se aproximarem de você e fazer com que você se sinta um bosta, um zero à esquerda, sendo que você não é, né? Ter capacidade de vencer, capacidade de fazer as coisas fluírem para você, porque aproveita todas as oportunidades que chega e trabalha muito em busca da sua estabilidade. E assim, não só no campo emocional, quanto, como falando de um modo geral, enquanto não fortalece a mente, o espírito, você não consegue se cuidar da forma correta. Olha, eu não sei se vocês vão concordar, mas assim, o meu ponto de vista, eu acho que se você busca evoluir, você tem que se cuidar, né? E aí tá, vê o pensamento das pessoas. Eu vou fazer terapia, tá bom, né? Eu vou pro terreiro tomar banho, vou arriar oferenda, vou fazer tudo. Mas em contrapartida, bebe pra caramba, fuma que nem um condenado, não pratica uma atividade física, só bota pra dentro comida, alimento, não bota, né? Ou seja, só enche o bucho, mas não vai nutrir o teu corpo. E aí complica, isso daí não é exemplo. É por isso que quando eu vejo um líder que diz que está cuidando da vida dos outros, diz que tem capacidade de cuidar disso, daquilo, né? Assim como uma pessoa também que se aproxima de você, que quer cuidar de você, mas a pessoa não tem disciplina nenhuma na vida dela, eu acho isso péssimo, eu acho que isso nem deveria existir. São pessoas incapazes de cuidar de si, então como vai conseguir cuidar do próximo? Boas mensagens chegam até vocês. Tá, o que quer dizer boas mensagens? Na minha forma de interpretar essa leitura aqui, são novas oportunidades. Então a gente está falando do campo emocional. São novas oportunidades que chegam até você. Tem energia de pessoas entrando no teu caminho? Tem. E desde já eu te falo, cuidado também. Porque tem energias aqui de perdas, né, de roubo e tudo aquilo que eu já comentei aqui anteriormente. Então é sempre bom a gente conhecer, eu sempre falo isso para vocês, né? Conhecer a pessoa, numa conversa, fazer algumas perguntas referente ao passado da pessoa também é muito bom. O passado da pessoa eu acho que diz muito, se não disser tudo dela, pelo menos diz muito, né? Pode não dizer tudo, mas diz muito. Eu acho que você amanhã vai ser aquilo que você está plantando hoje. É só o meu ponto de vista. Vocês podem até não concordar, eu só acho. A estabilidade chega até vocês mediante muito esforço, trabalho. Então não desistam, né? Que nem eu falei ainda há pouco,
vezes a gente tá triste, a gente vai trabalhar ruim, chorando, mas a gente vai. Eu tinha crise de ansiedade de eu me tremer todinho, eu lembro disso, cara. Eu lembro, chorava, parecia uma criança. Sabe a criança quando tá fazendo birra? Que a lágrima cai, parece uma cachoeira, é assim que eu ficava. Se eu pudesse voltar no tempo, eu nunca que eu teria me permitido passar por uma situação dessa. Vocês buscando melhoras no campo financeiro, quem não busca, né? Infelizmente é um modo de pensar, quem não busca, quem não quer melhorar o financeiro, muita gente quer. Na verdade, todo mundo quer, por mais que tu tenha muito, sempre quer mais. Só que muita gente não, a pessoa quer melhorar, mas a pessoa não busca melhora. A pessoa só espera a melhora. Então, assim, é pedindo para a espiritualidade ajuda e fazendo por onde acontecer. A gente tem coisas que a gente deve guardar em segredo, principalmente nossos dons e coisas relacionadas ao teu financeiro. Às vezes a gente tem maturidade de numa conversa sem querer soltar, que a gente ganha tanto, ou que a gente está batalhando para chegar em tal lugar. Eu sempre digo que o pensamento negativo ele pode te atrapalhar, mas ele não te impede de chegar lá. Mas as atitudes de uma pessoa, assim, né? A pessoa tendo atitudes para te atrapalhar, ela consegue. E tem gente que tem uma lábia nociva e quando ela encontra uma presa onde ela pode fazer com que a pessoa pague pelas frustrações dela, ela faz. Então começa a te passar a ideia errada, né? Cara, se fosse tu, eu não fazia isso, não. Eu não faria isso nem aqui nem na China, né? Tu merece coisa melhor, porque a pessoa sabe que aquele caminho é bom para você seguir e fica te dando ideia errada. Então guarda os teus planos, se for algo voltado a conquistas no campo financeiro, guarde para si, né? Só trabalhe pesado em cima disso. Busque sempre a sua melhora. Abandone situações desfavoráveis. E não perca a fé, né? Eu e esse meu vício de linguagem de falar né. Eu tento me policiar, mas não consigo. É o momento de defender, né? Defender as tuas ideias, colocar as ideias em prática e defender o teu território mesmo, com unhas e dentes. E se for necessário até com os socos também. São pouquíssimas pessoas que têm para ajudar e muitas pessoas que têm para te colocar para baixo, né? Para dizer que não tá legal, que não vai ser legal, enfim. Então, defenda suas ideias, faz o que tiver que ser feito e principalmente lembra de toda a dificuldade que tu já passou para chegar até onde tu chegou.
E aí tu vais entender que se tu não tomar uma atitude a partir daí, tu pode passar por dificuldades ainda maiores, porque são outros tempos, né? E os tempos, eles estão difíceis. O legal é que tem um reviravolta, sabe? Não é reviravolta, tem uma... Eu poderia chamar de bênção. Algo que vai fazer tu melhorar, algo que vai fazer uma chance de prosperar, uma chance de melhorar, uma oportunidade, onde você vai conseguir essa melhora mediante muito trabalho, muito esforço, né? Defendendo seu território, como eu falei ainda há pouco. Pode ser que em determinados momentos você se sinta fraco. Sinto muito em te tirar da tua zona de conforto, mas isso aqui tem um cheirinho de tolice, de bobagem. Então, você é forte, você consegue. É só ter foco e seguir em frente. E lutar pelos teus objetivos, simples. Lutar pelos teus objetivos. Os conflitos, eles sempre vão estar aparecendo. Lute pelos seus objetivos, não desista. É isso que vem dizendo. A colheita também. Uma hora ela chega, né? Você planta, uma hora tem que chegar o momento de colher. Se você está fazendo as coisas certinhas, de forma honesta, uma hora vai chegar o seu momento de colher isso que você vem plantando. Gente, não deixem desanimar. Olha, não deixe, mas não deixe de jeito nenhum. Eu tive um período em que a minha loja tinha 4 unidades. Ao total, 13 funcionários. Dos 13, 12, 10, 11, quando eu tive depressão, começaram a desviar dinheiro. E aconteceu coisa muito pesada, sabe? Eu ia para médico, eu ia fazer a terapia, e aí chegava atrasado, nisso a pessoa já tinha desviado mercadoria da loja, e na verdade eu confiava tanto, porque as pessoas que exerciam cargo de gerência eram pessoas da minha confiança, pessoas que eu conhecia há muito tempo. E aí essas pessoas desviavam mercadoria da loja, né? Passavam coisas na sua própria máquina de cartão e não na máquina de cartão da minha loja. E eu nem me preocupava em olhar as câmeras porque eu confiava demais. Inclusive, uma das meninas que gerenciava, ela tinha a senha do circuito de câmeras. Então ela poderia entrar lá e apagar. E era o que ela fazia. E aí, resumo da ópera, né? Depois de descobrir tudo isso, muita decepção, muito sofrimento, e aí vem o pior, que é o baque financeiro, né? As contas que outras pessoas fizeram no teu nome, né? Cartão que os dados foram roubados, a pessoa cometeu o famoso estelionato, e muita gente tirando vantagem ao mesmo tempo. É como se você fosse uma vitamina e várias pessoas estivessem te sugando
com vários canudinhos assim diferentes dentro do copo, sabe? Essa é a sensação que dá. As tuas forças esgotam. Eu tive que fechar 2 lojas, demitir quase todo mundo. E a minha vida, por mais que eu tenha pensado que ela iria acabar ali, que tinha parado ali, não parou. Nunca, até hoje, ainda voltou a ser o que era. Até porque foi muita coisa, sabe? Muita coisa. Foi tanta conta que eu queria morrer, porque eu pensava que eu não ia conseguir pagar. Se fosse minha, até que eu ainda dizia, porra, tu fez, então arca, né? Mas é complicado tu passar aí 3 anos, indo pro 4º ano ainda pagando contas feitas por outras pessoas. E até que a justiça humana seja feita, né? A gente já batalhou o suficiente para pagar tudo e se reerguer. Essa é a verdade. Então não se deixem abater. Eu leio muitos comentários, já passaram-se 10 anos e eu ainda estou tentando me reerguer. Às vezes já consegui se reerguer em termos financeiros, mas em estruturas emocionais a pessoa ainda está totalmente perdida, desnorteada, né? A mente ali ainda está totalmente ligada, amedrontada às coisas ruins que aconteceram no passado. Então, meu amigo e minha amiga, chega um momento que a gente tem que ser o nosso próprio juiz, sabe? Bater o martelo e dizer, porra, acabou com a merda dessa palhaçada. Eu vou dar a volta por cima disso e não é para ninguém ver que eu dei a volta por cima, não é para porra nenhuma disso. É para provar para mim mesmo que eu sou uma pessoa capaz, entendeu? E você é capaz, assim como eu fui também de não deixar a peteca cair. Eu fiz o que tinha que ser feito na época. Eu tive que fechar a loja, vender uma porrada de coisa para começar a pagar as contas. Eu sei que tem gente que passou por coisas ainda piores, né? E as pessoas, elas conseguem se reerguer. Eu vejo cada história, né? Então pare de ficar buscando assistir vídeos que não vão agregar com você. Vídeo de pessoas, hoje é febre no YouTube. Como identificar um psicopata, o que o psicopata faz na tua vida, que esquece isso tudo e coloca na tua cabeça que existem pessoas que têm caráter e existem pessoas que nasceram com deficiência disso, sem caráter. E aí você tem que saber sim identificá-las, que é para que você não caia em armadilhas. Essas pessoas acabam com a tua vida no estalar de dedos e saem sorrindo. Às vezes não tiram vantagem financeira, mas só de ter abalado a tua estrutura emocional, a pessoa já sai feliz da vida sorrindo. Até hoje, de tudo que eu já li e de tudo quanto foi psicólogo que eu já fui, já fiz terapia e o cacete, eu ainda não consegui entender o que se passa na mente dessas pessoas. A não ser uma conclusão espiritual que eu já tirei de que essas pessoas se aproximam. São pessoas que vibram baixo e se aproximam de ti por vantagens energéticas, né? É como se elas conseguissem recarregar a bateria enquanto você fica lá desfalecido, como se você fosse o carregador portátil delas. E por aí vai. É bom que hoje tá na moda que tá todo mundo expondo, né? Porque quando tu passa por isso com teus amigos, dentro de um relacionamento, e muitas pessoas já vinham tentando abrir teus olhos, né, indiretamente, e até diretamente você não queria acreditar, se fingia de cego, dá uma vergonha da porra quando a bomba explode de você falar, olha, tu tava certo, então, porra, o que foi que aconteceu? Aconteceu isso, que nem eu tô falando com vocês agora. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Hoje, antigamente eu prendia, né? Porque muita gente julga.
E muita gente julga a vítima, né? Tá vendo? Foi querer dar uma de otário, se fodeu. Eu ouvi muito isso, eu ficava com ódio. E de hoje em dia as pessoas estão escancarando mesmo isso. E eu acho isso muito importante, que a gente vê o relato das pessoas e entende que aquilo ali também pode acontecer com a gente, né? Então 2024 está chegando, vamos ter cautela em tudo. Campo financeiro, espiritual, vamos buscar entender de algo antes da gente se meter em determinado grupo religioso, né? Ver se aquilo ali vai te ajudar ou se não vai te ajudar, se vai ser uma perda de tempo. Tudo pesando, na verdade colocando tudo na balança e vendo se ali vai ter equilíbrio ou não. Olha, clarividência. Estou ajudando sua visão espiritual a despertar totalmente para que você possa ver claramente o amor celestial, né? Clarividência. Sua visão espiritual. Arcanjo Raziel. Às vezes os nossos guias espirituais, eles nos alertam. Eles nos alertam de várias maneiras. Que aquele relacionamento não é legal, que aquela amizade não é bacana. A gente vai tendo as respostas para aquilo que a gente no momento nem está buscando. Então fique atento a isso, fiquem atentos a isso e acreditem mais na intuição de vocês, pelo amor de Deus. 2024 não quero mais ninguém reclamando, hein? Que se lascou lá. Tem que parar aqui. Ano que vem vida nova, todo mundo mais inteligente, mais experiente, mais sábio. Nada de que tá caindo em conto de fadas. Arcanjo Raziel, valorize seu poder. Use seu poder dado por Deus em intenção de manifestar as bênçãos em sua vida. Quando eu vi essa carta aqui, eu pensei que fosse uma outra mensagem que viria aqui. Que tem uma mensagem que fala assim mesmo. Para que você possa usar do seu dom para ajudar outras pessoas. Você pode usar da sua experiência de vida também para ajudar outras pessoas. Assim como vocês comentam aqui, que um pouco do que eu passo para vocês ajuda a clarear um pouquinho a mente, né? Enfim, ajuda de alguma forma. Vocês também conseguem ajudar alertando, né? Dando um conselho. Ouve quem quer. Eu fico doente de ver gente besta. Doente, doente, doente. Às vezes a coisa tá escancarada ali, a pessoa não quer enxergar. E eu não consigo assim enxergar e dizer, sabe? Porra, enxerga isso daqui que tá acontecendo isso. Eu não consigo fazer isso, até porque eu acho isso errado. Mas eu procuro dar dica, mas eu fico doente quando a pessoa não consegue enxergar. Porque eu sei que vai se fuder. Desculpe o palavrão, mas é isso que acontece. Já aconteceu comigo, já aconteceu com quase todo mundo que eu conheço. E vai acontecer com a pessoa que não está enxergando o erro também. Felicidade. Quase tudo na vida depende de uma coisa muito simples: saber escolher. Não há felicidade onde não há seleção. Olha aí, terminamos com chave de ouro, tá vendo? Eras, muito boa. É uma coisa muito simples, saber escolher. Basicamente falamos disso a leitura inteira. Dessa vez foi quase o quê? 1 hora de leitura, vai fazer 55 minutos. Galera, um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Se vocês forem comentar aqui no vídeo e ver algum comentário de um colega se lamentando de alguma coisa, não julguem. Vão lá e dão uma palavra de apoio. A galera aqui sempre faz isso. E a gente sempre se entende. Eu acho legal que quando eu faço live, as pessoas se falam como se já conhecessem há um tempão. Se conhecessem, né, pessoalmente. Eu acho muito bacana. Muito legal. É um canal onde a gente conseguiu criar um grupo,
eu poderia chamar assim, de amigos, é uma corrente de fé, onde aos poucos a gente vai se tornando cada vez mais inabalável. Tá certo? Beijinhos e até a próxima. Tchau.